Amados irmãos, nós ouvimos esta versão mais longa do Evangelho que relata uma cena bastante conhecida de todos nós, que é a passagem do encontro de Jesus com a samaritana. E existem alguns detalhes do texto que são muito importantes para nós. Em primeiro lugar, o detalhe geográfico mesmo. São João nos diz que Jesus chegou a uma cidade da Samaria. Daí vem o nome de samaritana. A mulher habitava na região da Samaria. O que é a Samaria? Vocês sabem que no Antigo Testamento, o povo de Israel, constituído pelas 12 tribos dos filhos de Jacó, eles permaneceram durante muito tempo escravos no Egito. Deus então levantou Moisés para que os libertasse da escravidão. Eles peregrinaram durante 40 anos em direção à terra que o Senhor havia prometido. E quando eles entraram na terra, a terra foi dividida entre as 12 tribos. Acontece que, durante o reinado de Davi e de Salomão, essas 12 tribos conviviam muito bem, unificadas debaixo do governo do rei. O grande problema é que, após a morte de Salomão, houve um rei que foi bastante problemático por uma série de motivos, chamado Joroboão. E Joroboão fez com que o reino, que antes era unificado debaixo da monarquia, se dividisse entre o reino do norte e o reino do sul. No norte estavam lá situadas as 10 tribos de Israel, e embaixo as outras 2 que ficaram. Essas 2, embora sejam menor em quantidade, são muito importantes porque é o local onde está o templo de Jerusalém. A tribo de Benjamim e a famosa tribo de Judá, de onde virá Jesus. Em Judá estava Jerusalém. Mas acontece que com esta divisão da parte norte e da parte sul, cada vez mais as tribos do norte começaram, nós poderíamos dizer, a se distanciar daquilo que era a religião originária ensinada por Moisés e pelos profetas. De alguma forma pervertendo os mandamentos da lei de Deus e infiltrando dentro da visão que eles haviam recebido de judeus com outras visões religiosas. Ao redor do reinado do norte, haviam muitos povos pagãos que cultuavam divindades pagãs. Existia basicamente ali 5 divindades pagãs principais que eram cultuadas ao redor das 10 tribos do norte. E estas visões pagãs começaram a entrar ali dentro. O povo cultuava ao Deus de Israel, mas ao mesmo tempo também cultuava aos ídolos, aos falsos deuses. De tal forma que essa distância entre a parte sul e a parte norte foi se acentuando tanto, que a região norte, que depois vai receber o nome de Samaria, construiu um templo alternativo em relação ao templo de Jerusalém. O que para os judeus era algo intolerável, absurdo, uma aberração. Porque Deus havia dado a ordem a Salomão para construir o templo em Jerusalém. E deveria haver um templo só. E aquele povo constrói um templo na região da Samaria. Para piorar a situação, além de construir um templo alternativo, eles começam a construir outros templos para adorar as divindades pagãs.
O que fez com que o sul fosse insuflando cada vez mais o ódio contra aquele povo. Um povo idólatra, um povo traidor que estava se afastando do Deus verdadeiro. O problema foi se acentuando tanto que vai chegar um determinado momento na Sagrada Escritura, e vocês sabem disso, porque vocês conhecem a Escritura de cor, já leram várias vezes a Bíblia toda, né? Vocês sabem que vai chegar um determinado momento em que os judeus vão ir até a Samaria e vão destruir o templo que eles haviam construído. O que evidentemente vai gerar muita revolta e vai fazer com que o povo do norte vá até o templo de Jerusalém para fazer algo ainda pior. Vocês se recordam que no Antigo Testamento Deus havia proibido o povo de comer carne de porco, porque era uma carne considerada impura. E o que o pessoal da Samaria vai fazer? Eles vão entrar no templo de Jerusalém com um balde de sangue de porco, vão lá na parte mais sagrada do templo, no lugar que eles chamavam de Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e vão jogar o sangue de porco lá no Santo dos Santos. É aquilo que as Escrituras vão chamar depois de abominação da desolação. Um pecado grandioso, uma impureza dentro do lugar santíssimo. Tudo isso aqui que nós estamos falando é importante para entender que o fato de Jesus ir a Samaria já era algo considerado escandaloso, porque aquele povo era detestável, aquele povo era odioso na visão dos judeus. E Jesus vai lá. Para piorar um pouco a situação, Jesus chega até a cidade de Sicar, na região da Samaria, ao meio-dia, se assenta no poço e junto dele aparece uma mulher. O fato de esta mulher estar aparecendo naquele poço, o famoso poço de Jacó, ao meio-dia, era sinal que não era uma mulher provavelmente de boa vida. Tradicionalmente, as mulheres iam buscar água na parte da manhã, que era quando o sol estava mais ameno, não era aquele sol escaldante do meio-dia. Ficavam ali tirando água, fazendo as fofocas da vida alheia. E os homens, quando precisasse para buscar a água para os animais e também para a família, iam à noite. Somente aquelas pessoas que não eram bem vistas sairiam num horário desse, com o sol rachando, para ir buscar água. Provavelmente não era realmente uma mulher bem vista, e nós vamos ver que não era mesmo. Jesus se assenta no poço com esta mulher. E é por isso que quando os discípulos que tinham saído chegam e veem Jesus assentado no poço com ela, eles se assustam com aquilo. O que Jesus está fazendo com esta mulher nesse poço, neste horário? E ainda para piorar a situação um pouco mais, e os discípulos conheciam muito bem a Escritura, esta imagem de um homem junto com uma mulher assentados num poço, geralmente na Escritura está relacionado com uma questão esponsal, de namoro mesmo. Nós temos várias passagens que relatam isso na Escritura. Por exemplo, no capítulo 24 do livro do Gênesis, Isaac conhece Rebeca num poço. E ali eles começam um relacionamento amoroso. No capítulo 29 do livro do Gênesis, Jacó conhece Raquel num poço. E ali eles começam um relacionamento. No livro do Êxodo, capítulo 2, Moisés conhece Séfora num poço. E ali eles começam um relacionamento. E Jesus está ali num poço com a mulher samaritana. Sabem, o que é impressionante é que a desconfiança que talvez tenha passado no coração dos discípulos, Jesus, um homem novo, está
estava lá na casa dos seus 30 e poucos anos, não era de todo errada. Jesus realmente estava querendo gerar um relacionamento esponsal com aquela mulher, mas de uma esponsalidade diferente. Em certa altura do Evangelho, Jesus pergunta algo que aparentemente não tem nada a ver com o assunto. Mulher, vai lá e busca o seu marido. Ele estava falando lá de água viva, de águas que